a palavra deriva no dicionário, eu vi que deriva é estar sem rumo, sem direção, sem orientação clara. E às vezes a tua vida está sem rumo, porque você não tem uma orientação clara. Só que se o Senhor falou para você que você vai chegar em Roma, você vai chegar, amém? Se o Senhor falou que você vai chegar lá, onde Ele prometeu para você, você vai chegar, ainda que outros estão tomando decisões por você, você vai chegar, porque o negócio, irmão, é com você. Outros podem mudar os planos, outros podem tomar um monte de atitude precipitada, mas se você tomar a atitude de Paulo, que daqui a pouco eu vou falar para você o que ele fez em meio à tempestade, você, ainda que o navio venha rachar, e é necessário o navio rachar, fala assim, é necessário o navio rachar. O navio rachar. Ainda que o navio rache, e é necessário você passar por esse processo, que Deus vai pôr a mão no navio, ele vai rachar, você vai chegar no lugar onde Deus prometeu para você, em nome de Jesus. Então, você, no meio da tempestade, você não pode baixar as velas, você não pode sair da casa do Senhor, você não pode trocar os louvores por músicas do mundo, você não pode se afastar da presença de Deus, porque é a presença de Deus que sopra sobre você. E se você estiver conectado ao Espírito Santo, onde ele soprar, pode vir tempestade, o barco vai continuar na direção glória certa. A Deus, aleluia. Mas se você baixa as velas e deixa a deriva, você deixa que a situação te leva. Era para você estar muito mais à frente, mas na hora da dor você deixa a emoção te conduzir, na hora da angústia você deixa muitas vezes a raiva te conduzir, você fala coisas que não deveria. Então eu quero te falar em nome de Jesus, você vai alçar as velas e você vai deixar o Espírito Santo continuar dirigindo a sua vida. Amém? Ainda que você esteja passando por tempestade, não baixe as tuas velas. E a segunda coisa que eles tomaram de maneira precipitada, devido ao medo da tempestade, foi aqui, no versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Essa foi uma atitude boa. Sabe por quê, pastor? O navio, quando está em meio à tempestade, ele tem que ficar mais leve. Amém? Tem coisas na sua vida que não era mais para estar. E você sente essa carga, esse peso, porque Deus já falou para você que não é mais para você, só que você continua insistindo. Então, naquele momento, tomaram atitudes precipitadas, mas também tomaram atitudes sãs. Calma aí, a gente está agora à deriva, né? A tempestade agora que está levando a gente, não sabemos mais para onde vamos, perdemos o controle. Calma aí, tem alguma coisa pesada nesse navio? Tem alguma coisa pesada? Então vamos tirar. A palavra do Senhor fala que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se tem alguma coisa que está pesado na sua vida, você precisa da sabedoria do Espírito Santo para perguntar para Ele: Espírito Santo, é para eu continuar colocando as mãos nisso? É para eu continuar fazendo isso? Espírito Santo, é para eu delegar? Espírito Santo, o que é para eu fazer? Às vezes você está desejando algo tanto, 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 e por ainda não alcançar aquilo virou um peso. Virou um peso. Sabe quando um sonho vira um peso? O sonho, ele vira um peso quando o sonho se torna uma obsessão. Eu já tive nesse lugar, em que eu tinha um sonho que aquilo se tornou uma obsessão. E eu achei que eu só ia ser feliz se eu tivesse aquilo que eu desejava. Só que é o que foi falado no louvor. Uma vez Deus falou assim para Paulo: a minha graça te basta. Uma vez que eu coloquei os olhos em ti, nada mais me satisfaz, porque sou o Senhor. Então, enquanto Paulo estava numa situação em que outros decidiam e estava levando cada vez o barco às terríveis tempestades e piorando a situação, ele sendo prejudicado junto com os demais, Paulo, sabe o que ele fazia? Ele continuava na presença de Deus. Glória a Deus. Porque Paulo continuava na presença Aleluia. de Deus, uma experiência que Paulo teve em meio à tempestade trouxe o destino certo
trouxe um grande milagre naquele navio, que já vamos entrar nessa parte. Mas só para a gente continuar as atitudes, então a primeira, baixaram as velas, você não vai baixar. A segunda, lançaram fora a carga, fala, hoje eu lançarei fora da minha vida toda a carga e todo o peso. Amém? Você está entendendo que às vezes, ainda que as pessoas estão tomando decisões por você, você está em um navio que você perdeu o controle, ainda assim Deus pode usá-las para tomarem atitudes boas, para tomarem decisões que vai te beneficiar. Amém? As pessoas, queridos, tem horas que elas falham, tem horas que elas acertam. Então não é porque a pessoa falhou ontem com você que amanhã vai falhar de novo. Não, seja humilde. Tem horas que a pessoa que falhou com você ontem, amanhã ela vai acertar. Então aprenda a perdoar, como a pastora ministrou aqui. Sabe por quê? Porque a falta de perdão gera um peso espiritual. Pastor, eu vou contar um testemunho, eu senti algo de Deus, engraçado, não tinha nem preparado. E eu amo quando o Espírito Santo faz isso. Irmãos, teve um dia que eu ouvi uma coisa que a minha sogra me falou. E eu confesso que eu sempre achava que eu tinha facilidade em perdoar as pessoas. Até o dia que eu ouvi algo que me machucou muito meu coração, porque eu amo minha sogra. Minha sogra é como se fosse uma mãe. Quando é uma pessoa que você não gosta, você nem liga, né, pastor? Mas quando é uma pessoa que você ama e tem carinho, aquilo fere demais. E aquilo me feriu tanto que eu não consegui perdoar. E foi batata. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas eu não conseguia perdoar. Eu comecei a desejar vingança, raiva. Fiquei com ódio no meu coração em relação ao que ela me falou. E quando eu fui, ao banheiro tomar banho, gente, eu nunca mais esqueci essa experiência. Eu senti como um cavalo subisse nas minhas costas. Você acredita, pastor? Eu senti um peso tão forte vindo sobre mim, como fosse um cavalo, assim, algo assim, subindo nas minhas costas. E eu comecei a entrar no estado depressivo, até o ponto de pedir para Deus me levar. Tamanho peso que na hora veio nas minhas costas, por conta dessa experiência que eu tive, como um cavalo tivesse montado em mim, porque eu não consegui perdoar minha sogra e comecei a entrar no estado depressivo pedindo para Deus me levar. E aí depois eu fui ouvir a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor falou sobre perdão, que nós temos que perdoar independente do que a pessoa fez. A pessoa pode fazer o pior, a pessoa pode fazer, um dia eu vi aquele negócio que teve uma vez que mataram um monte de criança na escola, e eu vi um pai falando na internet que estava perdoando o assassino do filho dele. Aquilo para mim foi uma pregação. Eu falei, meu Deus, se o cara perdoou o assassino que tirou a vida do seu filho pequeno, quanto eu não posso perdoar minha sogra que falou que me machucou? Então Deus foi trabalhando no meu coração, e eu entendi que o perdão não está condicionado a se a pessoa fez uma coisa muito ruim ou mais ou menos. Não, você tem que perdoar independente do que a pessoa fez. Irmãos, foi instantâneo. Pastora, foi instantâneo. Depois que eu liberei perdão, aquele peso, aquela carga, aquele jugo que eu estava sentindo nas costas, saiu de mim. A leveza voltou em minha vida. Às vezes, irmãos, eu estou sentindo te falar isso, não era sobre isso, mas eu estou sentindo, a gente obedece. Às vezes a sua vida, ela está pesada, você está sentindo um peso, porque ainda existe algumas pessoas que ainda você não conseguiu liberar perdão. E enquanto você não liberar perdão, o seu navio, o seu interior, a sua mente, ela fica pesada. E Deus está me falando também agora, tem pessoas aqui que ainda não conseguiram se auto-perdoar. Às vezes, irmãos, você tem facilidade de perdoar os outros, mas quando você peca, você até se arrepende, você pede perdão ao Senhor, só que você ainda se sente acusado, culpado, você não consegue se perdoar. Hoje o Senhor te fala, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se arrependeu? Glória o Senhor a Deus, já perdoou. aleluia. Então para de colocar um peso. Fala assim, nesta noite, o Senhor está tirando, a carga e me trazendo leveza. Respira assim, Respira. Sabe o que é isso?
É o Senhor colocando fôlego no Oh, glória, aleluia. É o Senhor falando para você. Você não Aleluia, precisa se Deus. preocupar com essa situação. Você simplesmente vai deixar eu tomar controle do seu navio, do seu barco, e você vai receber a leveza do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E a terceira coisa que eles fizeram, então baixaram as velas, depois tiraram a carga, lançaram fora. E a terceira coisa, eles lançaram fora a armação do navio. E eles estavam fazendo isso com esperança que fossem salvos. E eu fui pesquisar o que é a armação do navio. E eu descobri nas pesquisas que a armação do navio é a estrutura. Sabe quando tem aquelas cordas? Vamos pensar num navio bem antigo, um navio pirata, bem antigo, né? Aquelas cordas que seguram o leme, que tem a vela. A armação do navio é essencial para que aquilo que precisa dar a direção para o navio fica de pé. Então a armação tem a ver com a estrutura. E Deus está te falando nessa noite que, se necessário for, Ele vai mexer na estrutura das pessoas que estão te perseguindo. Oh, glória. Ele vai mexer na estrutura Aleluia. das pessoas que estão planejando coisas contra você. Só que quando Ele mexe na estrutura, Ele vai mexer primeiro na tua estrutura. Glória a Deus. Para o outro mudar, primeiro é você que tem que mudar. Aleluia. Amém? Ele vai mexer na sua estrutura. Às vezes o Senhor está te conduzindo a uma tempestade para mudar a sua estrutura. Porque enquanto nós temos algo tudo certinho, tem uma armação, foi planejado do jeitinho, você acha que você tem um controle. Mas quando vem a tempestade, você perde o controle. E você entende, eu só estou de pé porque o Senhor me sustenta. Queridos, eu posso te falar, eu só estou de pé porque o Senhor me sustenta. Você só está de pé porque o Senhor te sustenta. Pode até vir uma situação que vai te desestruturar emocionalmente. Você vai lembrar, eu não preciso dos outros, porque a minha estrutura é o Senhor. Talvez estavam falando para Paulo, Paulo, agora estão desatando, agora estão abaixaram as velas, Paulo, lançaram a carga, tá vendo aquilo lá, estão tirando as cordas, o barco está ficando desestruturado, Paulo, o que você vai fazer? Paulo estava no interior e falava assim, para mim não tem problema, porque ainda que o exterior, ainda que a circunstância externa esteja desestruturada, o meu interior está estruturado em Deus, porque é Deus que é a minha estrutura. Pode tudo ficar desestruturado onde você está, só não pode você, no teu espírito, ficar desestruturado. Você não pode. O Senhor hoje vai te dar equilíbrio, em nome de Jesus. Aquele barco estava totalmente desequilibrado, e cada atitude que estava sendo tomada pelos outros estava gerando consequências, estava gerando resultados. E até que o momento, de tanto desespero, queridos, aquela tempestade durou 14 dias. Já pensou 14 dias? Você num barco e você não vê solução nenhuma. E você vê que tudo que está sendo feito, nós vemos aqui, eles reforçaram, fizeram vários meios para resolver e nada. Não tiveram resultado, não tiveram resposta positiva em nada, só piorava. E no 14º dia, eles começaram, eles já estavam orando, muitas pessoas estavam fazendo preces. Eu acredito que lá tinha pessoas de várias crenças, enquanto Paulo estava clamando a Deus, outros estavam lá, era 276 pessoas naquele barco, contando com soldados, contando com prisioneiros, com várias pessoas que estavam lá, e eles estavam lá, a Bíblia fala, fazendo as suas preces para os seus deuses. Só que Paulo, ele sabia, eu conheço um Deus que para a tempestade, eu conheço um Deus que ele anda sobre o mar. E você vai entender o que Paulo, enquanto muitos estavam tomando aquela atitude, olha o que Paulo fazia. Eu ia deixar no final, mas ele está falando já para entregar agora, e eu vou entregar agora. Abra a tua Bíblia aí, junto no Atos, no versículo 20, aleluias. No versículo 21, Atos 27 e 21. Eu faço questão que você leia comigo, para você entender a atitude de Paulo em meio à tempestade. Visto que os homens
tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Aleluia! Ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertence e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Aleluia! Assim, tenham ânimo, senhores. Olha isso, gente. Aleluia! Enquanto muitos estavam lá tomando várias atitudes precipitadas, alguns dando resultado bom,